Bom dia, esse aqui é mais um vídeo desse canal ao vivo e no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre simplicidade e complexidade. Mais um daqueles vídeos que eu faço alguma comparação e dou uma opinião final sobre esse tipo de coisa que muita gente vê em anime e mangá. E esse vídeo eu tava querendo fazer há um bom tempo, desde que eu fiz o primeiro, porque é um assunto muito recorrente, tanto na comunidade e que a gente vai continuar vendo, principalmente em anime e mangá, porque muita gente elogia animes complexos e muita gente condena animes simples. E é algo que eu também não consigo entender e também não faz o menor sentido, ao menos na minha visão. Então, o vídeo de hoje é basicamente esse. E eu já quero começar falando que, pra quem não sabe, pelo menos pra mim, a definição de um anime simples é um anime que ele é direto ao ponto, ele é direto e curto e não tem tantas camadas por trás. Ele não é um Evangelion que tem a primeira camada, que é os robôs atacando, e a segunda, que é os personagens e a relação deles. Não, é um anime direto ao ponto. Por exemplo, Bleach. Bleach é um shonenzão de porrada que, mesmo sendo muito longo, não sendo curto, ele é muito direto ao ponto. Ele não tem muito o que dizer além de lutas atrás de lutas. Isso é um anime simples na minha visão. Agora, um anime complexo é um anime que tenta ir além. É um anime que tenta ter uma trama mais completa, ter uma trama mais difícil de se entender em alguns casos. Então, uma trama mais organizada, uma trama mais inovadora, de certa forma. Então, um anime que se arrisca mais. Não necessariamente é difícil de entender, mas que ele tem mais a oferecer. Um exemplo disso é One Piece. One Piece, no geral, tem uma temática simples, mas o universo dele é complexo. Ele é cheio de organizações, ele é cheio de divisões. Então é o que, além de ser muito amplo, ele é até difícil de entender e de se memorizar. Mas isso é um exemplo de complexidade, pelo menos na minha visão. Então, ambos são maneiras como uma obra pode se expressar. A obra pode se expressar de maneira simples e de complexa. Tudo depende do contexto em que ela é colocada. Keion, por exemplo, é um slice of life padrão muito simples, porque ele não tem muito a oferecer, então é justo que ele não seja complexo, ele não seja executado dessa maneira. Mas existem obras que são simples no papel, mas acabam indo além sendo complexas. One Piece, como eu falei, é um exemplo. O Luffy é um personagem super simples e plano, ele é um genérico por nesse shonen, mas a maneira como o Oda usa ele é além, ele tenta ir além e ele tem uma profundidade por trás do personagem que é até de certa forma difícil de entender e acompanhar alguns casos. Então, ele é um personagem diferente, ele é usado de maneira diferente, então de certa forma ele também é complexo. Mas nenhum desses dois define se um anime é bom ou ruim. Muita gente acaba falando que um anime complexo é automaticamente bom, por isso que tanta gente também acaba elogiando muito Evangelion, Texan Live, até além em outros animes que são difíceis de entender, justamente só por serem complexos. Mas eu acho isso muito falho. Eu já falei em alguns outros vídeos, mas pra mim qualquer coisa pode ser boa contanto que o autor saiba utilizar bem. E isso também vale para o tom da obra, a maneira como ele transmite a mensagem. Não é porque o anime é mais simples do que um anime complexo, do que ele é necessariamente pior. Tudo depende da maneira como a obra anda e o que ela quer dizer. Se Keion fosse um anime complexo, se ele fosse executado de maneira complexa, com a premissa simples que tem, sairia muito do que ele quer dizer. Do mesmo jeito que aconteceu com Darling in the Franxx. Darling in the Franxx, no início, era um anime simples. E no final, eles descaralharam e fizeram um anime super... Tentaram fazer um anime super complexo e espalhafatoso. E não deu certo porque não tinha contexto. Então, muitas vezes até dar complexidade para uma obra é o que acaba mais a prejudicando do que ajudando. Algo simples dificilmente pode dar errado, porque é simples, ponto. É o que é muito fácil de ser executado, é muito simples e é muito direto ao ponto. A maior prova disso são os shonens, os battle shonens, que tanto fazem sucesso justamente por serem simples, direto ao ponto, focarem em lutas e isso ser divertido. Obras simples, no geral, tendem a ser mais divertidas, porque elas exigem menos da sua cabeça, exigem menos da sua mente e são mais diretas. E também eu acho que isso é o básico que qualquer anime deveria ter. Pra mim, o que eu procuro em uma obra, em qualquer obra de ficção, é entretenimento e dois, algo que ela consiga me ensinar. Então, quando o anime consegue esses dois, é perfeito, não importa se ele é simples ou complexo. E anime simples no geral tem a conseguir mais isso. One Piece é simples em sua essência logo no início, e mesmo que ele vá tendo tons complexos durante a obra, East Blue é uma obra muito simples, mas que consegue passar várias mensagens sobre preconceito, racismo de forma aprofundada e que não sejam rasas. Então, One Piece consegue isso muito bem e é o equilíbrio perfeito entre ambos. Mas existem obras que tendem a ser mais complexas e acabam falhando até na diversão. Eu vou até um exemplo meio que eu não concordo, mas Serial Experiment Lane, que é um anime que eu achei muito divertido, muita gente acaba não gostando por ele ser confuso e complexo e ser difícil de entender.
justamente por exigir mais da sua mente e focar menos no entretenimento. Obras mais complexas que tendem a focar mais a sua trama e enredo dificilmente vão entregar uma diversão tão grande como obras mais simples, justamente por focarem em outros pontos além do entretenimento em si. Por isso que eu acho que é necessário existir esse equilíbrio entre obras simples e complexas. Se existir só um desses tipos, nenhum anime daria certo. A gente viveria num loop infinito que não daria em nada. Ambas precisam existir e coexistir, entre aspas. Inclusive, cada vez mais eu acho que as pessoas estão começando a equilibrar ambos. Um bom exemplo disso, além de Hunter x Hunter, é Jujutsu Kaisen, que é um anime recente. Ele é um shonenzão de porrada genérico, mas que tem um sistema de poder super complexo e que você tem que bater um pouco a cabeça para entender. Tudo bem que ele não é necessariamente profundo e que tem algo a dizer em si. Mas o sistema de poder em si, ele é complexo, ele é bem organizado, ele tem várias expansões que nem o Nen de Hunter x Hunter. Hunter x Hunter no geral é simples e direto ao ponto, mesmo que ele tenha algumas desconstruções, entre aspas, mas no geral ele é bem simples, mas o sistema de Nen é muito bem organizado, é muito complexo e é até difícil de entender. Então, esse equilíbrio entre simplicidade e complexidade é o que deveria ser mais exaltado ainda, mas poucas pessoas dão destaque para isso. As pessoas exigem que um anime seja simples ou complexo. Um é bom e outro é ruim, ponto. Mas isso é muito vago, é muito preto no branco. Essas comparações, inclusive, também não fazem muito sentido. Um anime que tem uma proposta muito ambiciosa e um anime que tem uma proposta pouco pretensiosa não podem ser comparados uns com os outros, porque, obviamente, o anime com uma proposta mais ambiciosa vai ter mais valores por ser algo mais difícil de executar, mas não necessariamente desvaloriza o anime pouco pretensioso, porque aquele anime pode ter cumprido o que ele propôs, simples. E um bom exemplo disso até é Fairy Tail. Fairy Tail é um anime super simples, super genérico, mas ele cumpre o que ele propõe. Ele propõe ser um shonen divertidão e genérico, e ele cumpre isso pelo menos por boa parte da obra. E isso já é o suficiente. Não faz dele um anime ruim só por ele ser genérico, só por ele ser simples, só por ele querer dizer a mesma coisa em todo o arco. Não é isso que faz um anime ruim. Eu acho que cada anime tem sua proposta diferente, seja ser divertido, seja focar na trama, e isso cabe ao autor decidir como transparecer, seja de forma simples e seja de forma complexa. Então eu acho um grande exagero essas comparações de falar que o anime simples é automaticamente ruim, o anime complexo é automaticamente bom. Isso é só ser burro. Tento zero, eu não vejo isso como nada além de burrice. Você está limitando obras simples a serem ruins e obras boas a serem complexas unicamente por uma prisão sua de pensamento, cara. É muito fácil uma obra simples ser boa, tanto como é muito fácil uma obra complexa ser ruim. E tem vários exemplos disso, eu até dei o exemplo de Darling in the Franxx. Mas aí você pode falar, ah, mas é mais comum obras complexas serem mais memoráveis, mais inovadoras, ou blá blá blá. E aí você usa o exemplo do Evangelho, que evolucionou a indústria de mecha. Sim, obras complexas tendem a ser mais memoráveis e serem mais inovadoras e serem mais, de certa forma, ambiciosas, mas também é só um tom. A maneira como a obra representa a mensagem que ela quer. Evangelho não seria Evangelho sem a simplicidade que ele tem na primeira camada. A primeira camada de Evangelho é literalmente robô versus alien repetidamente, praticamente um anime episódio, porque é a mesma coisa sendo repetida por vários episódios. Mas o que importa em meio a tudo isso é a segunda camada. Não é porque o Evangelho tem uma primeira camada simples que ele é altamente ruim. Mesmo que ela seja chata, eu acho ela chata, não é isso que torna um anime ruim. Isso é só uma maneira como o autor escolheu transparecer a segunda camada, que é a complexidade. Então, se a gente fosse condenar tudo que fosse simples como ruim, Evangelho seria ruim. Outros animes muitos otakus seriam ruins, como Fullmetal Alchemist, Steins Gate seria ruim. Então, vários animes que passam mensagens incríveis seriam ruins, porque eles são simples de entender e são fáceis diretos ao ponto. Steins Gate é outro anime que eu posso dar de exemplo como algo bom para ambos os lados. Steins Gate é um anime complexo de se entender naturalmente por envolver viagem no tempo, mas ele é extremamente simples e fácil de entender. A regra de Steins Gate é muito fácil. É literalmente, existem linhas temporais e a partir do momento que o Okabe volta para o passado, ou ele vai para outra linha no tempo, e a partir do momento que ele muda algo no passado, outra linha temporal é criada e continuamente isso vai acontecendo. É uma simples fórmula para viagem no tempo para um anime que ao mesmo tempo é muito complexo só pelo fato de trabalhar com várias camadas de viagem no tempo, ficção científica. Então, é um anime complexo, mas que não é difícil de se entender, e ainda por cima é simples no geral. E mesmo assim, ninguém vai lá e critica Steins Gate, todo mundo exalta, porque ele é complexo e simples. Simples. É muito fácil de entender, mas muita gente continua com essas discussões inúteis sobre algo ser simples, algo ser complexo, o que torna algo bom, o que torna ruim.
No final de tudo, tudo depende da obra. É muito simples a resposta. Inclusive, o que mais sofre disso é Chainsaw Man. Chainsaw Man é uma obra que cada vez mais está tendo discussões dentro da fandom sobre pessoas que não veem tanta profundidade e complexidade na obra e pessoas que veem muita complexidade e muita profundidade. Cara, uma obra ser complexa ou profunda, às vezes não necessariamente depende da interpretação do autor e do que o autor quis, e sim da interpretação da própria pessoa, cara. Na minha visão, Chainsaw Man é uma obra que ele quer ter uma mensagem por trás, que é a mensagem sobre ser necessário ter objetivos na vida, que é o que move o Denji, o que move a discussão por trás do personagem, mas ele não tem nada de profundo e nada de complexo. Ele tem abordagens rasas. Ele tem abordagens sobre capitalismo, como muita gente diz, que são rasas e que não levam a lugar nenhum e que não são aprofundadas. E é simples, essa é a minha interpretação da obra. Mas eu entendo super alguém chegar pra mim e falar que Chainsaw Man quer mostrar que o capitalismo é ruim através das dívidas que o Denji tem que pagar pro pai dele morto. Então eu posso achar isso um absurdo porque eu não interpretei isso, mas é direito da pessoa. Então, no final das contas, a simplicidade de uma obra e a complexidade dela, ou profundidade também, o que seja, tudo depende da maneira como uma pessoa consome a obra e interpreta. Porque no final de tudo, o que importa é a opinião e a visão da pessoa sobre aquilo, e não o que o autor quis passar. Tudo bem, o que o autor quis passar é o que é oficialmente o que a obra quer passar. Mas o que importa é a sua experiência com a obra. Então, no final das contas, discutir sobre simplicidade e complexidade é inútil, e esse vídeo também é inútil. É essa a mensagem final. Eu acho, no geral, inútil discutir sobre coisas do tipo e é muito limitado falar que algo é automaticamente ruim e automaticamente bom. É isso, esse foi o vídeo e essa é só a minha opinião. Fui.